Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mas se não tiver, eu tenho a certeza que vai ficar, pois a palavra do Senhor, ela nos dá essa garantia. No livro de Isaías, capítulo de número 64, a palavra vai dizer que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. E se você se deparou com este vídeo, é certamente porque você está esperando no Senhor. Você está esperando uma resposta de Deus. Você está esperando uma mudança, uma transformação que vem de Deus. Você está esperando um crescimento, uma evolução, um progresso na sua vida. E isso só Deus pode te dar. Deus é quem nos faz sobressair. É quem nos coloca em lugares de destaque. Porém, precisamos buscar. Mas buscarmos não apenas o crescimento material, ou crescimento profissional, ou o crescimento natural. Mas o que precisamos buscar, principalmente, é o crescimento como ser humano, é o crescimento espiritual, é o crescimento da evolução espiritual na nossa vida. Porque se você cresce financeiramente, profissionalmente, se você cresce academicamente e não tem esse crescimento espiritual, esse crescimento pessoal, humano, você pode se perder. Talvez você conheça alguém, eu conheço várias pessoas que até obteve um crescimento nas suas vidas, mas junto com esse crescimento veio a soberba, veio a arrogância, veio o orgulho, a altivez, e esta pessoa ela colocou tudo a perder. Como a palavra vai falar de um homem, de um rei chamado Uzias, que Deus o fez prosperar, que Deus o tornou grande, próspero. Mas a palavra diz que o coração dele, diante de toda a conquista, de toda a prosperidade que Deus deu para ele, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Porque a soberba precede a ruína, a altivez, o orgulho precede a derrota na vida de qualquer ser humano. Pois Deus não traz o crescimento para alguém para que esse alguém se torne soberbo ou se julga superior ou maior do que as demais pessoas. Não. Mas todo o crescimento é para que você se veja como alguém privilegiado, porque na vida sempre vamos nos deparar com pessoas que podem ser mais capazes do que nós. Talvez tenha um diploma a mais, talvez tenha uma estrutura a mais, uma eloquência a mais, um conhecimento a mais. Ninguém nunca será o dono absoluto da verdade. Ninguém nunca pode dizer: eu cheguei no ápice, eu cheguei no topo de todo o conhecimento ou de toda a sabedoria. Não. Sempre haverá alguém que tem um conhecimento a mais, que tem um recurso a mais. Porém, você vai perceber que às vezes você vai estar em uma posição mais elevada, mais superior
do que aqueles que aparentemente têm recursos a mais do que você. Mas por que é você que está nessa posição? Por que é você que está desfrutando desse crescimento, dessa vida plena, dessa vida abençoada, vitoriosa? Por que é você que está desfrutando dessa paz, dessa alegria? É porque você é melhor, ou maior, ou tem mais recursos do que os outros? Não. Se você for por esta linha de raciocínio, você vai se perder, porque você vai achar que você arrebenta, que você está vivendo esse momento ou esta fase de crescimento, é porque você é melhor do que os outros. E na verdade não é assim que você deve se ver. Mas você deve olhar para toda a conquista que você obteve na sua vida. Você deve olhar para todo o crescimento que chegou na sua vida e se ver como alguém privilegiado. Porque poderia ser qualquer outro no seu lugar. Poderia ser qualquer outra pessoa ocupando a vida que você ocupa hoje. Mas você foi o privilegiado. E aí o homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai fazer tais perguntas, olha só. Pois, quem é que te faz sobressair? O que é que você tenha que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que você vai se vangloriar? Por que você vai bater no peito e achar que você arrebenta, se tudo que você tem veio de alguém para você? É isso que ele está nos fazendo refletir. É uma reflexão que nós temos que ter. A vida veio de quem mesmo? Quem é que nos dá vida? Quem é que nos dá saúde para trabalhar? Quem é que abre portas na nossa vida? Quem é que nos dá paz e alegria? Quem é que nos faz prosperar? Quem é que nos dá o crescimento? Quem é que nos dá a sabedoria? Quem é que nos dá as ideias para executarmos projetos e sermos bem-sucedidos? Quem é que nos dá tudo isso? Se você concordar comigo, e se você reconhecer que tudo isso vem de Deus para a vida de um ser humano, então você jamais poderá bater no peito e se julgar maior ou melhor do que alguém. Se o que você tem foi Deus que te deu, então como você pode dizer que você é melhor do que os outros? Não. Se você tem, é Deus que te deu, então você deve se sentir um bem-aventurado, um privilegiado. Você deve olhar e falar: poxa, essa mansão que eu moro, esse carro que eu ando, essa roupa que eu uso, esta vida, esse salário, essa posição, esse cargo que eu ocupo, poderia ser dado para qualquer outra pessoa, mas Deus decidiu confiar nas minhas mãos. Deus decidiu me dar o que eu tenho. E se isso veio de Deus, então eu só tenho que ser grato a Ele e fazer uso de tudo que Ele me deu para, de alguma maneira, ajudar a vida de outras pessoas, proporcionar o bem, qualidade de vida para outras pessoas e, acima de tudo, glorificar o nome dEle através da vida que Ele me deu. Só que esse conhecimento só é possível
quando você busca, em primeiro lugar, esse crescimento espiritual, quando você busca essa evolução espiritual, para que você não deixe a soberba, a vaidade, a arrogância tomar conta de você. Olha que o homem de Deus vai dizer aqui, o apóstolo Paulo, olha só, havia uma contenda na igreja de Corinto, as pessoas diziam, eu sou do Paulo, outros diziam, eu sou do Apolo, e aí Paulo vai dizer assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é quem dá o crescimento. Olha que coisa extraordinária. Paulo está dizendo, eu iniciei o trabalho de evangelização aqui em Corinto. Eu iniciei a igreja aqui nesta cidade de Corinto. Só que depois eu tive que ir embora. Aí veio Apolo e começou a regar. Ou seja, ele deu continuidade no trabalho. Só o que vocês precisam entender, que nem eu, que iniciei o trabalho, e nem Apolo, que deu continuidade, é alguma coisa. Porque o crescimento que esta igreja está tendo, a evolução, a multiplicação de membros, a multiplicação de salvos nesta igreja, não está vindo do Paulo e nem do Apolo, mas isso vem de Deus. É Deus que dá o crescimento na obra dele, na vida dos servos dele, na vida do povo dele. O que é crescimento? O significado da palavra crescimento quer dizer multiplicação, expansão, quantidade. É Deus que expande, é Deus que multiplica, é Deus que aumenta as virtudes da nossa vida, os recursos da nossa vida, a paz da nossa vida. Ei, meus irmãos, você pode plantar, você pode regar, mas se Deus não dá o crescimento, tudo que você faz é em vão. Então planta, então rega, ou seja, então trabalhe, se esforce, se dedique, dê o seu melhor, mas no final do dia, se curve, se prostre aos pés de Jesus e diga para ele: Senhor, eu trabalhei, eu me esforcei, eu plantei, eu fiz isso, Senhor, eu fiz a minha parte, mas o crescimento que eu espero, Pai, o crescimento que eu desejo para a minha vida, a prosperidade, a paz, a vitória, isso só o Senhor pode me dar, só o Senhor pode trazer na minha vida, porque se o Senhor não me dá o crescimento, tudo que eu faço será em vão. Como muitas pessoas, talvez você conhece alguém que é tão dedicada, que se esforça tanto, que batalha tanto, mas a vida dela não vai, passa anos e anos, e a vida dela não prospera, não se multiplica. Por quê? Porque ela faz confiando em si mesma, ela faz confiando nos governantes, ela espera na força do seu próprio braço. Não, faça o seu melhor, dê o seu melhor, busque sempre fazer com excelência tudo o que você faz, mas no final, espere o crescimento, o resultado que você tanto busca para a sua vida, na misericórdia do Senhor, no favor do Senhor. Tenha isso bem claro no seu coraçãozinho. É Deus que vai me dar o crescimento, é Deus que vai me fazer sobressair, é Deus que vai me dar qualidade de vida. Eu vou plantar, eu vou fazer o meu melhor,
mas é o papai do céu, é o dono da prata e do ouro, é aquele que carregou a minha cruz, é aquele que derramou o sangue dele para me purificar. É dele que vai vir um crescimento para a minha vida. Toma posse dessa palavra, creia nesta palavra, meus irmãos, porque Deus vai trazer o crescimento na nossa vida. Vai. Deus vai fazer com que haja uma multiplicação na nossa vida. Mas não se esqueça que o maior de todos os crescimentos não é o que acontece externamente, mas é o que acontece internamente. É você crescer como ser humano, crescer o seu caráter, é se tornar uma pessoa cada vez mais humilde, uma pessoa cada vez mais verdadeira, honesta, sincera, justa. Esse é o primeiro crescimento, porque qualquer outro crescimento, sem esse crescimento, você vai colocar tudo a perder. Mas quando há um crescimento espiritual dentro de você, então Deus vai confiar em você o crescimento externo, que é a prosperidade, que é a vitória, que é a bênção que você deseja. E você não vai se perder com isso. Ao contrário, você vai cada vez mais reconhecer que tudo que você tem está vindo de Deus para a sua vida, e assim o nome do Senhor será glorificado. Toma posse dessa palavra no seu coração. Se você gostou, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Faça seus comentários aí. E não se esqueça que você vai plantar, você vai regar, mas é Deus, é o Todo-Poderoso, é o Deus de Israel que vai trazer o crescimento na sua vida, que vai te fazer sobressair, que vai te colocar em lugares de destaque, de honra. E quando isso chegar, dê a Ele toda a glória. A Ele seja dado toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que Deus os abençoe de uma maneira rica e poderosa. Fica todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau!